Oi, pessoal. Boa tarde a todos os interessados no Eurostar. Eu e a Mirelle Bueno, que é nossa especialista também neste trem que vai por baixo do canal. Vamos falar um pouquinho, também tirar dúvidas, você podem entrar no chat e fazer as perguntas necessárias. A gente vai falar do Eurostar, esse ícone, né, que revolucionou tudo, né? Revolucionou. Entrem a pensar, esse primeiro Eurostar veio a funcionar em 1994. Então, eu digo um ícone porque já está há bastante tempo. E ele, eu sempre digo que revolucionou porque já só no primeiro ano de funcionamento tinha roubado das companhias aéreas 50% do tráfego. Hoje já está em 80%, 85%. Vamos dizer, as pessoas que preferem viajar entre suas cidades, vamos dizer, as cidades da rede. E, sem dúvida, eu eu considero que se alguém tem um passageiro viajando entre essas cidades, não só entre Paris e Londres, vamos falar Bruxelas, Amsterdã, Rotterdam, Colônia, Düsseldorf, utilize o trem, nem pense em mandar o passageiro de avião. Isso o seu passageiro vai entender e vai agradecer, porque não vai passar aqueles tormentos que são hoje os aeroportos europeus. Eu acabo de voltar da Itália gente, eu surtei Roma, pessoas no chão, em Amsterdã também, em Frankfurt também, ou seja, lotados, assim, fila para tudo, né? Eu sempre digo que quando você vai para o aeroporto, você já fica nervoso. Né? Você tem essa fila. Não, primeiro chegar no aeroporto, segundo vai ser fila para entregar as malas, vai ser fila para aquela bagagem que tira sapato, tira cinto, tira tudo. Depois que passa essa fila, tem a fila para migrações. Depois que você fila de migrações, fila para entrar no avião. Eu sempre repito, quando você entra no avião, você relaxa, né? Porque você fila e nervosismo. No trem, nada disso. No trem, você entra e pronto, saiu. Sem nada, tranquilamente. E aí o seu passageiro vai ver que esse ponto a ponto de trem é mais conveniente que um ponto a ponto de avião. Então, esqueça, nessas cidades onde opera o Eurostar, não utilize avião. Volto a repetir, sempre isso, Paris, Londres, Bruxelas, Amsterdã, Düsseldorf. E não só esses trens diretos da network da Eurostar, sino também na conexão. Ou seja, se seu passageiro vai para, por exemplo, está na França e vai para alguma cidade do norte da Inglaterra, então pegue o Eurostar. Pegue o Eurostar, chegou em St. Pancras, já do lado está King Cross, do lado, e já sai para Cambridge, já sai para Leeds, já sai para Edimburgo. Então, utilize sempre o trem pela facilidade. Mesmo, imagina, a conexão de trem é uma coisa muito rápida. Em Bruxelas, o trem chega e já na mesma plataforma já sai o Bruxelas para Colônia ou para Frankfurt. Então, pensem nisso daí, consultem quando tem alguma dúvida, mas nesse miolo de cidades do centro da Europa, utilize o Eurostar. O Eurostar, a notícia mais importante é que ela comprou o Thalys. O Thalys, eu sempre foi para mim o trem de melhor serviço, né? Embora tivesse umas máquinas um pouco antigas, mas a qualidade do serviço do Thalys era uma coisa impressionante. Mas isso é o bom do Eurostar, porque comprou todo o serviço do Thalys. Agora já não se chama mais Thalys, esqueçam o nome. Agora os trens da Thalys são todos pintadinhos como Eurostar, com o logo da Eurostar. Então, a malha do Eurostar ficou muito grande. De quem é o Eurostar? Bom, o Eurostar é de 55% mais ou menos dos franceses. Tem quase 40% de uma empresa canadense, quebecois, do Quebec, e 5% nada mais que dos belgas. Então, é uma empresa franco-canadense-belga. Né? E é uma empresa privada. Logicamente que foi ajudada na época da pandemia. E uma coisa muito interessante é que
justo antes da pandemia, a Eurostar pensava trocar todos os trens. Então, tinham encomendado, na realidade, não encomendado, esses trens iam ser para a Deutsche Bahn, que a Deutsche Bahn pensava, os alemães pensavam em ir para a Inglaterra, no último momento desistiram. Então, a Siemens vendeu todos os trens para a Eurostar, uns trens magníficos, são os Eurostar E320, e então agora a Eurostar tem uma frota, quem tinha viajado antes já vai encontrar essa frota moderníssima do Eurostar. O que aconteceu? Depois da pandemia, vocês sabem muito bem, todo mundo está viajando, né? Todo mundo, não sei o que aconteceu, mas para a alegria geral dos agentes de viagem, todo mundo viaja. Então, tiveram como... acontece a mesma coisa que as companhias aéreas. Tiveram que pegar os trens E300 que eles tinham deixado de lado e revitalizaram os trens, deixaram todos a zero, praticamente, de trens franceses. Então, os novos são alemães, os, vamos chamar de velhos, são franceses, mas renovaram toda a frota de trens franceses. Então, a qualidade da Eurostar é fantástica. Vocês sabem, depois a Mirelle vai contar, na Business Premier tem comida, café da manhã, quando tem café da manhã, refeição quente. Ou seja, seu passageiro adora. A experiência turística é muito interessante. Embora o europeu só utilize o trem como uma forma de transporte, o brasileiro, a pessoa de Latinoamérica, utiliza como uma experiência de viagem. Tá? É fantástico viajar no Eurostar. Eu viajei no Eurostar, que lindo, né? Eu sempre recomendo viagem na Business Premier. A diferença não compensa, gente. Compensa para quem está viajando daqui do Brasil. Vocês falem, viagem na Business Premier. E por quê? Porque você tem, em cada estação, tem aqueles lounges para essa classe, que tudo de comer, tudo de bebida. Isso tem em Paris, tem em Londres, tem em Bruxelas, tem depois você vai falar de Amsterdã. Então, tem esses lounges, sabe? Se a pessoa quer chegar antes, eu recomendo também viver essa experiência. Uma coisa que eu queria falar também, que a TT vai dar todas as dicas para o seu passageiro, tá? Se ele, passageiro, quer viajar sozinho. Então, a gente vai indicar quais são as poltronas que sentam sozinho, depois explicamos como se marca a poltrona, embora quando compra já aparece uma poltrona pronta. Se são 4, se é família, o conveniente é ter mesinha no meio. E outra coisa, uma dica muito interessante que eu sempre dou, são procurar hotéis vizinho da estação, do lado da estação. Melhor se sai da estação e já entra no hotel. Por exemplo, em Londres, sim, os melhores hotéis são caros. Na mesma estação de St. Pancras, tem o Hotel Renaissance. E o Hotel Renaissance faz parte da estação. É uma coisa, eu lhes digo, conhecer esse hotel. Esse hotel foi... grandes filmes foram feitos nesse hotel. O Batman Begins, parte de Harry Potter foi filmado também aí, em King Cross do lado também. Então, vale a pena mesmo ficar pelo menos uma noite no Renaissance. Do lado do Renaissance, do lado da estação King Cross, que do lado tem o Great Northern Hotel também, hotel renovado, vamos dizer. Só para vocês terem uma ideia, o Hotel de St. Pancras, ele foi inaugurado em 1834, tem um estilo gótico antiquíssimo, que era da empresa da Midland. E passou o tempo, aí ele depois fechou, um estilo gótico fantástico. É no mesmo estilo da estação, né? Parece que faz parte da estação. Você vê que é uma mesma coisa. Mas é outra experiência que seu passageiro tem para viver. E está no centro de Londres. Está no centro de Londres, tá? A mesma coisa que vai para Paris também, aquela história de centro a centro, em Bruxelas, em Amsterdã, não tem que andar viajando demais, né? Não tem que andar fazendo táxis, transfers, centro a centro. Uma coisa que
por exemplo, né, vocês sabem, Londres, os aeroportos de Londres, Heathrow, Gatwick, Stansted, eu sempre digo, são no fim do mundo, né? Ou seja, 1h10 de metrô, Heathrow, imagina com trânsito. Bom, Stansted, além de ser terrível, de ser o aeroporto da Ryanair e de todas as low cost, é mais. Eu digo que praticamente isso é Cambridge, não é Londres. Então, centro a centro, tá? Isso muitos de vocês já sabem, já tiveram na experiência. Bom, agora vamos a deixar a Mirelle falar um pouquinho. Já falei dos novos destinos do Eurostar, né? Mas Antuérpia, Liège, Colônia, tá aí, eu coloquei Aachen, Düsseldorf, Dortmund, Essen, Duisburg, essa linha que vai para a Alemanha, né? Que era da Thalys. Você pode ir para Marne-la-Vallée, para o Disneyland, para Disneyland de Paris, aeroporto Charles de Gaulle também, o aeroporto do Schiphol. Então, vejam todos os novos destinos que agora tem o Eurostar com a compra da Thalys. Tá? Gente, eu vou passar agora com a... Já falei muita coisa, mas se você tiver mais dúvida, escrevam que a gente responde. Eu sou um viajante nato, eu utilizo muito o Eurostar e por isso que eu recomendo tanto. Para mim, um dos melhores trens que tem hoje na Europa. A Mirelle vai explicar mais detalhes, como comprar, como vocês fazem depois no site, vai explicar mais e mais detalhes. Um destino da Eurostar muito interessante é que na temporada de inverno vocês têm esqui, as estações de esqui, você accede diretamente com o Eurostar, né? A Moutier, a Imelaplan, né? Ao Mediterrâneo, vocês diretamente na temporada de inverno. Isso é uma dica boa. Gente, vamos lá, Mirelle, já cansei de falar muito. Boa tarde, pessoal. Agora vamos falar um pouquinho sobre como vender o Eurostar, porque a gente já entendeu um pouquinho sobre a instituição, a ferrovia, o sucesso que é o Eurostar e as suas rotas, né? Ele, com a junção da Thalys, eu costumo falar que ele juntou o melhor serviço, né, que era o da Thalys, com as melhores linhas, né, as melhores ligações, que eram, no caso, Londres, Bruxelas. Então, o Eurostar, ele é uma joia. E o Pablo estava falando um pouquinho sobre o Eurostar Snow, né, que ele funciona de dezembro a abril, ligando de Bruxelas a Bourg-Saint-Maurice, né, que é uma das principais estações do Clube Med, e ele funciona todos os sábados, tá? Esse trem não vai ser diário. E também tem o Eurostar Sun, que ele funciona de junho até setembro, ligando Bruxelas ou Amsterdã a Valência, Lyon, Marseille. Então, são opções muito interessantes, tá? Que não são rotas fixas do Eurostar, mas que funcionam em determinados momentos do ano. A gente sabe que o pessoal de inverno, né, a procura pelos aeroportos, tanto de Paris, Geneve, fica cada vez maior, e agora o aeroporto de Bruxelas acaba se tornando uma boa opção para verificar bons custos, para fazer uma ligação de trem, em um único trem, sem conexão até Moutiers. Então, vale a pena a gente dar uma olhadinha para verificar custos para oferecer para o passageiro nessa rota, tá? As principais rotas, tá, do Eurostar é Londres, Amsterdã, Roterdã, Londres, Bruxelas e Londres, Paris, tá? Essas são as rotas mais famosas do Eurostar. Só para vocês terem uma noção, de Londres a Paris eu tenho 14 trens por dia. Então tem saída de trem a praticamente hora em hora do horário de trabalho, né? Vamos colocar assim, a partir das 6 da manhã, às 20, 21 horas são o último horário desse trem. Então, sempre tem um trem saindo, tá? De Londres a Bruxelas tem, em média, 14 trens também, porque o trem ele sai de Londres a Paris e vai para Bruxelas, então são basicamente as mesmas saídas. Agora, no caso do Thalys, eu tenho de Paris a Amsterdã 11 saídas por dia. Agora, o Paris-Bruxelas são 24 saídas. Então, tem trem, a mais de um trem por hora.
tá? Essas são as principais rotas entre a França, a Bélgica, a Holanda e a Alemanha e suas durações. Então, além de ser um trem com ótimo serviço, são rotas muito rápidas. O passageiro vai de Bruxelas a Colônia em 1h50. Se ele fosse fazer um voo, quanto tempo ele demoraria? Chegada com antecedência no aeroporto. Vamos lembrar que nessas estações, tá? O passageiro precisa chegar 30 minutos antes, tá? Para que ele precisa chegar 30 minutos antes em Bruxelas? Para ele entrar na estação, localizar a plataforma. No caso de entradas e saídas para Londres, a antecedência é um pouco maior. A gente pede que o passageiro chegue 1h30 de antecedência mínima, para que ele tenha tempo de fazer a imigração com calma, localizar a plataforma e seguir viagem. Então, isso é muito importante a falar para o seu passageiro. Se fosse para um Paris, Bruxelas, no caso de voo, ele demoraria pelo menos 5 horas o dia dele, sem contar os deslocamentos. Ali em Paris, o passageiro está no centro de Paris, vai descer no centro de Bruxelas, é super fácil a localização, todo mundo sabe onde ficam as estações, então é muito mais cômodo, tá? Vou falar um pouquinho sobre as categorias do Eurostar. Agora, como juntou, elas vão mudar de nome em 4 de novembro, mas agora está com nomenclatura única, tanto para as rotas de Eurostar como Thales. Eu tenho 3 categorias nesses trem. A Standard, que é a categoria econômica, que é uma categoria de viagem, basicamente. O seu passageiro vai chegar, vai ter uma acomodação, ele tem essa opção de mesinhas para famílias. O Eurostar é um dos únicos trens aqui que a gente consegue alterar os assentos em caso de disponibilidade. Por exemplo, marcou o trem, marcou os assentos, o seu passageiro falou: Nossa, eu gostaria de estar mais à frente do vagão. É só pedir para o pessoal aqui pós-venda, a gente dá uma olhadinha, se tem disponibilidade, a gente troca os assentos, tá? A segunda categoria é a Standard Premier. A gente chama ela de uma primeira classe sem serviço. É onde o passageiro vai ter uma primeira classe, ele vai ter uma pequena refeição servida no assento, mas por que a gente fala que é sem serviço? Porque as regras do bilhete são mais restritivas, tá? Então, quando o passageiro ele quer uma categoria que ele pode alterar o horário dele lá da estação, ou ele quer uma tarifa 100% reembolsável, com acesso melhor, que um acesso à sala business, ele precisa emitir a Business Premier. Essa é a melhor categoria do trem. De fato, ela é uma categoria num perfil bem executivo. Por exemplo, essa categoria ela não tem tarifa CHD, ela só tem tarifa adulto. Então, indiferente da idade, o passageiro vai pagar uma tarifa cheia, uma tarifa com um valor bem mais alto comparadas às tarifas do Eurostar de segunda classe ou a categoria intermediária. Por quê? Porque é uma categoria que tem flexibilidade. O passageiro pode alterar o trem, ele pode solicitar um reembolso até após a partida do trem. Então, a gente, claro, toda vez que vocês emitirem um trem, dentro do sistema lá tem as regras, e a gente tem acesso para mandar para vocês. Agora eu vou falar um pouquinho da parte mais interessante, né? De não simplesmente entendermos como funciona o trem, os serviços que eles oferecem, a facilidade de embarcar, mas como que o agente de viagens compra isso no sistema da TT, tá? Muito importante saber que essas tarifas, elas abrem com uma grande antecedência. De 3 a 6 meses, inclusive eu já tenho trens para janeiro, tá? Liberado. O sistema já libera essas tarifas. Quanto maior a antecedência, maior o desconto, tá? Quanto mais perto da data, mais cara a tarifa fica. Isso não tem o que fazer de fato. Fora que, como são trens muito procurados, a disponibilidade, sim, ela esgota. Acreditem se quiser, mesmo com uma altíssima demanda de 24 trens por dia, tem dias de não ter mais lugar. Tá? Então, aqui eu coloco o link do portal do agente da TT. O nosso portal ele é exclusivo para agências de viagem. Tá? Quando você entrar no nosso sistema, essa é a primeira carinha que vocês vão ver. Vamos buscar sempre como bilhetes de trem na Europa. Uma coisa que eu gosto muito de falar, qualquer busca que você vai fazer no nosso sistema, é sempre interessante colocar a opção All Stations, ou quando não tem essa opção All Stations, colocar sem complemento. Por quê? Porque o sistema
por questões logísticas, ele sempre vai indicar de qual estação que vai sair aquele trem. Por exemplo, no caso do Londres-Paris, ele sempre vai sair da St. Pancras e sempre vai chegar na Gare do Nord. Porém, a gente não sabe o que pode acontecer se um dia eles alterarem essa estação e você fixar essa estação, pode ser que não apareça nenhum resultado. Então, coloque sempre como all stations ou sem complemento. A faixa etária do passageiro é muito importante, tá? O Eurostar de 0 a 4 anos, tá? Ele é uma categoria free, tá? Então, a criança, né, eles consideram como infant, acreditem se quiser, de 0 a 4 anos é infant. Então, ele viaja no colo dos pais, ele não tem direito a assento. Acima de 4 a 12 anos, ele tem uma tarifa mais barata. Jovens, é muito raro ter tarifa mais barata até os 28 anos. Mas sim, tem que colocar a faixa etária, tá? Daí o sistema vai buscar todas as opções a partir daquele horário ou do horário que você selecionou. Você seleciona a tarifa e já vai te abrir as 3 categorias para que você escolha. Se você quer a Standard Premier ou a Business Premier. Lembrando que em novembro vai mudar essa nomenclatura, vai mudar automaticamente no nosso sistema. O Eurostar ele fez algumas mudanças, tá? Quando ele alterou para a companhia Thales também. Ele agora exige o número de passaporte, o vencimento e o país. Essas informações são imprescindíveis para confirmar a reserva. Então, é primeiro e último nome, sem acentos, a data de nascimento, o e-mail do agente responsável. Por que esse e-mail é tão importante? Vamos supor que a companhia cancelou esse trem por algum motivo ou alterou o horário em alguns minutos. Esse e-mail de alteração, de cancelamento, sempre vai ser enviado neste e-mail preenchido aqui. Então, se você coloca o e-mail do passageiro, às vezes o passageiro acha que é uma propaganda, não lê. Então, sempre coloquem o seu melhor e-mail, tá? Pode colocar o telefone também, dificilmente a ferrovia vai entrar em contato por telefone, mas por e-mail é certo. Tá. As vantagens de você comprar com a TT Operadora. Tem um detalhe que eu quero falar antes. Assim que você finalizar essa reserva, ela é emissão imediata. Então, eu sempre indico, se você não for finalizar a reserva e pagamento naquela hora, não conclua a reserva. Porque às vezes você faz a reserva, ocupa aquela tarifa e na hora do passageiro emitir aquela tarifa já está esgotada. Porque tem tarifas que quando você não emite voltam de imediato para o sistema, outras demoram 1 hora, outras demoram alguns dias. Então, por favor, no nosso sistema tem a opção de gerar uma cotação, um PDF, mas caso o passageiro não vá pagar, não vá finalizar a reserva, não conclua, por favor, para não ocupar esses lugares, tá? As vantagens de comprar o trem com a TT Operadora, tá? Além, claro, eu tenho que puxar a sardinha disso para o nosso suporte, o nosso pós-venda, o nosso atendimento, tá? Você também tem a opção de parcelamento 3 vezes sem juros no cartão, tá? São parcelas iguais, valores sempre em reais passado na conta, no cartão do cliente, tá? A gente não recebe dados de cartão, também não solicitamos dados de cartão por e-mail. Toda transação é feita sim no nosso portal online, tá? A gente tem uma novidade que é o desconto para pagamento via Pix, um desconto bem interessante, é uma forma de aumentar o comissionamento da agência. Todo mundo pede aumento de comissão para mim, sempre. E dá para melhorar? Sim, a gente conseguiu como pagamento via Pix. Então, para o pagamento via Pix, a gente tem um desconto super interessante para aumentar assim o comissionamento da agência. A gente não cobra IOF, o atendimento é todo em português, não precisa mandar e-mail em inglês para a gente. Toda transação de, por exemplo, entre a ponte entre nós, o seu passageiro e o Eurostar é feito por nós, pelo nosso pessoal, nosso suporte. Então, vamos supor, você teve algum problema, o trem atrasou e eles ofereceram lá na estação uma compensação. A gente vai ajudar vocês a abrirem esse formulário por aqui, ou no caso de um cancelamento por conta de uma greve, ou um problema que nem a gente teve agora nas Olimpíadas, das estações serem fechadas por algum tempo, todos os trens foram reembolsados. E imagina, a gente recebeu alguns casos das pessoas tentando falar
direto com a ferrovia, não consegue. Mas todos os nossos casos já estão finalizados, tá? Sempre todos os nossos produtos, eles são comissionados em 6% sobre o valor da tarifa, tá? Então, tudo que envolve trens aqui no departamento de trens é comissionado em 6% sobre o valor da tarifa. Tá. Vamos lá, deixa eu só finalizar aqui a minha parte antes do Pablo voltar. Eu quero deixar algumas coisas sobre o nosso departamento um pouquinho mais claras. O nosso melhor contato é o WhatsApp e e-mail. Eu sei que todo mundo fala, às vezes quer ligar, a gente tem uma demanda altíssima, tá, por telefone. Então, se você precisar, a forma mais rápida de contato com o pessoal da TT é o WhatsApp, é o e-mail trens, tá? O e-mail contato, pacotes. Vocês fiquem à vontade para nos acionar. Fiquem tranquilos, tá? O nosso pessoal atende telefone a partir das 14 no departamento de trens, mas caso tenha algum problema, seja necessário, a gente vai ligar para vocês, é porque realmente a demanda é muito alta. A gente recebe algumas mensagens das agências falando, vocês só começam a trabalhar às 14? Não, não, a gente começa bem cedinho, mas é que o atendimento telefônico era humanamente impossível atender a quantidade de ligações. Então, com o WhatsApp, a gente consegue atender um número muito maior de agências. Eu tenho um orgulho enorme em dizer que o nosso atendimento é super rápido, tá? Então, o que vocês precisarem, o que vocês tiverem de dúvida, fiquem à vontade para me procurar o pessoal de trens, a Carolina Mesato, aí que todo mundo conhece. E essas são as nossas redes sociais, onde a gente coloca também as principais novidades da TT, inclusive a gente vai mandar provavelmente amanhã ou quinta-feira no máximo a gravação desse webinar para todo mundo, tá? Agora eu vou deixar com o Pablo para que ele encerre e a gente consiga tirar algumas dúvidas. Bom, vamos lá. Acho que bastante coisa a Mirelle já passou para todo mundo, né? Esses detalhes são muito importantes. Eu queria falar que eu repeti várias vezes a palavra experiência. E volto a falar, não é viagem, não é um percurso que tenho que fazer, sou obrigado. É um prazer viajar de trem. E isso, todos os passageiros que retornam sempre falam, que lindo o trem, que fantástico a viagem, que demais. Eu nem percebi que passei o túnel, por exemplo, e vão comentando essas coisas. É diferente dos passageiros que vão em volta a trabalho, a serviço, os franceses, os ingleses, os europeus. Lembrem também que a Mirelle falou sobre que esses trens vão sempre muito cheios. Lembre sempre também que a Eurostar pegou, quando começou, foi a primeira ferrovia que pegou das companhias aéreas o sistema Yield, né? Então, por isso que vai aumentando à medida que o trem vai sendo preenchido. Então, por isso, vale esse conselho melhor. Se o seu passageiro sabe que vai viajar, faça uma reserva com antecedência. Uma coisa que também sempre me perguntam até donos de agências de viagens, é sobre o negócio das migrações, do alfândega, especialmente entre Inglaterra e Europa. E isso por causa de quê? Do Brexit. Então, a parte de alfândega, não, esqueça, não te param, te mandam abrir como em companhia em aeroportos, a não ser que quando tem alguma vez, mas isso praticamente é raríssimo, e te peçam assim, a abrir malas, isso não é. Se tem migrações, mas lembre que migrações é somente de um lado só. Ou seja, se você está na Inglaterra, vão te pedir o passaporte, tanto a polícia francesa e inglesa dentro da Inglaterra, você faz o passaporte pronto e já está. Quando você chega na França, você chega na Bélgica, chega na Holanda, não tem que fazer nada. Você já chega e sai da estação tranquilamente. Tá? A mesma coisa é quando é feito por exemplo, estou em Paris está a polícia francesa e a polícia inglesa. Chegou em Londres, já saiu. Ok? Então, é somente uma migração. Né? E outra coisa que é muito simples, muito fácil, não é como aeroporto. Volto a falar, em Londres não é como aeroporto. Tudo flui rapidamente. As malas você que carrega, tá? Então você pega a mala, vai passar por um raio-x
que não é do aeroporto, Chile, passa mal e passa. É uma coisa muito, muito diferente do raio-x da companhia aérea. Então, esses são os... outra coisa que eu ouvi da Mirelle, de que realmente a quantidade de pessoas, as reclamações que você possa ter, não dá para fazer na companhia aérea, na companhia de trem. Pensem que eles têm milhões de passageiros. Então, você é um pequeno número, tá? Então, se o seu caso, eles não consideram, enquanto que consideram quando nós vamos reclamar. Aí sim, porque nós somos os maiores vendedores aqui na América Latina. Então, quando há algum problema, esse pós-venda funciona com a gente. A gente entra, tem os contatos dentro dessas carriers, dessas companhias de ferroviárias, e funciona muito bem. Funciona muito, muito bem. Então, era isso que eu tinha que comentar. Eu agradeço a toda essa audiência de hoje, né? E qualquer coisa, estamos às ordens, tá? Aqui tem o pessoal que sabe muito, muito, muito de trem. Eles, as pessoas brincam, falam, me dizem que eu sou treinólogo. Então, elas são as treinólogas da TT Operadora. Elas especialistas, elas viajam continuamente, sabem das mudanças. Mudanças, falei. A estação de Amsterdã está sendo obras, então, mas o que eles estão construindo lá? Por causa do Brexit, estão construindo um departamento de migrações para sair. Quando você sai de Holanda, vai direto para a Inglaterra. Então, estão construindo tudo embaixo da terra. Então, tem obras, mas estão funcionando. Estão funcionando porque as pessoas que embarcam em Amsterdã vão fazer a migração em Bruxelas. Mas isso é momentâneo. São obras que não me lembro, não tenho a data aqui, acho que terminam em fevereiro ou março. Então, mas, bom, mas vão manter completamente a estação de Amsterdão como está, que também é uma joia da arquitetura, tá? Gente, era isso, e qualquer coisinha assim, tipo uma obra que estão fazendo, a gente dá as dicas na hora, tá? Está todo mundo aqui por dentro de tudo que acontece nas ferrovias europeias. Gente, obrigado por ter participado desta apresentação da Eurostar, né? Que agora temos a grande Eurostar, e qualquer coisa, às ordens. Gente, Obrigada. Tchau, tchau. Até mais. tchau, obrigado, gente.